Olá, amados! Hoje falaremos sobre a Páscoa. Este breve tópico que traz à tona uma espécie de discussão que sempre varia entre a história, a religião e a tradição. Porém, é exatamente por esse motivo que hoje começaremos com algumas perguntas extremamente importantes, como, por exemplo, o que é a Páscoa? Será que existe alguma representação correta ou logicamente correta, biblicamente aceitável, que devemos assumir como sendo diretamente associada à Páscoa? Ou seja, que representação é esta? Também veremos o significado. O que significa a Páscoa? O que significou a Páscoa lá no Antigo Testamento para o povo de Deus? Aquele povo que tinha em Deus toda a sua esperança, na esperança de deixar de ser escravos, de deixar de ser prisioneiros numa terra egípcia até chegar à terra prometida. O que será que significou naquela época? E então, que será ou como será que deve significar para nós hoje, no nosso tempo atual? Ademais, que deve representar a Páscoa? Que representa e que deve representar hoje em minha e em tua casa? E neste ponto, quando eu falo de representação, eu também quero referir-me à base, à fundação, ou seja, qual é a base principal da Páscoa? Hoje falamos de muitos simbolismos diferentes, porém, qual é o principal deles, no qual devemos fundamentar a nossa celebração no dia da Páscoa? Então, a partir daqui, vamos ver que, independentemente de qualquer conceito, independentemente de qualquer definição ou significado, independentemente de qualquer representação que se faça, nós temos, biblicamente falando, o maior de todos os simbolismos, a mais forte, a mais profunda de todas as bases, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Esta imagem mostra apenas um vislumbre, apenas algo muito suave, muito longe do que em realidade foi. Naquele dia, quando depois de 3 dias de morte, Jesus se levantou poderoso como sempre e causou essa impactante imagem trazida através dessa poderosa experiência de sair de um túmulo que o havia guardado por 3 dias. Então, a ressurreição de Cristo, a partir de aqui, passa a ser a nossa principal base, a nossa principal representação, o nosso principal fundamento para a celebração da Páscoa. Veremos então que, enquanto para muitos a Páscoa é apenas mais um evento especial ou mais uma data especial em seu calendário, para a Igreja de Cristo, ou seja, para os salvos em Cristo, isto representa a nossa maior esperança de salvação. E essa esperança está fundamentada no sacrifício perfeito de Cristo lá na cruz do Calvário. Como vemos nesta breve imagem, isto aqui é apenas uma imagem e é uma imagem de algo passado. Jesus já não está mais na cruz, já sabemos disso, porém eu trouxe essa imagem só para trazer à nossa memória que o preço que ele pagou, o sacrifício que ele pagou, o sacrifício a que ele se submeteu por nós, não foi algo pequeno, não foi algo grande, não foi algo fácil e foi algo realmente muito grande e difícil, humanamente falando, de cumprir. Ele se submeteu a algo extremamente enorme, mais do que qualquer um humano como nós poderíamos suportar. Então, este sacrifício de Cristo aqui começou a história da nossa redenção e por isso temos hoje motivos reais, motivos bíblicos verdadeiros para celebrar então a nossa Páscoa. Aqui começa a maior declaração de amor de Deus pela humanidade. E isto é algo muito verdadeiro. O sacrifício dele na cruz foi uma expressão clara do seu imenso amor por nós. Vemos então que a Páscoa, que também que também faz parte da Semana Santa, se constitui um dia muito especial para a humanidade, especialmente porque durante esse tempo também se celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, o que também inclui, nesse contexto,
A Santa Ceia também inclui o lavar dos pés e também inclui o que chamamos de Semana Santa. E, logicamente, que tudo isso está fundamentado na crucificação e morte de Jesus Cristo. Agora eu pergunto, por que será que esses três eventos estão mencionados aqui? O que tem a ver esses três eventos com o que relacionamos com a Páscoa? Por que será que isso está aqui? Então, só parafraseando um pouco, eu creio que na última ceia, naquela ceia em que Jesus se reuniu com os seus discípulos pela última vez antes da sua crucificação, ele se reuniu ali para dar a eles seus últimos conselhos e suas últimas instruções sobre como deveriam viver, como deveriam seguir, como deveriam continuar sendo cristãos na sua ausência. Ou seja, foi um momento fundamental e muito necessário. Os discípulos seriam separados de Cristo bruscamente e fisicamente para sempre. Porém, eles não podiam estar perdidos, eles não podiam perder a direção na ausência de Cristo. Assim que Cristo se reuniu com eles nesta última ceia para dar-lhes aquelas instruções tão necessárias que, inclusive, eu e tu precisamos até hoje. Neste caso, Jesus preparou os discípulos para continuar sendo fiéis em sua ausência e guardar a esperança de que um dia ele voltaria por eles novamente. Inclusive, quando estava subindo, estava sendo assunto, ele disse, assim como me vês subir, da mesma forma me vereis voltar. Essa é a nossa esperança como igreja. Estamos aqui frente a um grande desafio, lutando contra tudo e contra todos, quase todos os dias da nossa vida, porque temos uma esperança. Queremos guardar a nossa fé para não perder a nossa coroa, como diz a Bíblia. Aqui o segundo, o ato de lavar os pés, que tem a ver com tudo isso. Lá no ato de lavar os pés, a principal e mais impactante lição foi a humildade. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele estava mostrando que ele havia vindo não apenas para ser servido, mas principalmente para servir. E esta é a lição que ficou para nós, como cristãos, como salvos. Fomos salvos para servir e não apenas para ser servidos. E a Sexta-feira Santa, que faz destaque à crucificação e morte de Jesus Cristo, foi o brado mais alto da nossa vitória. Quando Jesus morreu na cruz e, sobretudo, quando ele ressuscitou, escutamos que a própria terra, a própria atmosfera, a própria natureza, o próprio ar, o próprio tempo, o vento, imagino eu que até os pássaros, todos perceberam o impacto do surgimento de Cristo novamente da morte para a vida. Aquele foi o nosso mais alto e mais poderoso brado de vitória. De fato, se Jesus não tivesse morrido por nós lá na cruz, com certeza eu e tu estaríamos perdidos até hoje e inclusive para sempre. Assim que ele foi a nossa salvação para sempre. Então, por sua vez, a Páscoa, a partir destes três aspectos que mencionei, nos ensina três princípios muito importantes. O primeiro é a preparação para o maior desafio. Quando Jesus se reuniu com os discípulos naquela última ceia, ele lhes deu as últimas instruções e os últimos conselhos. Ele os estava preparando para o desafio que seria viver bem, continuar sendo cristãos, continuar santificando-se, continuar sendo honestos, continuar sendo filhos de Deus na ausência de Cristo. Eles estavam entrando, eles estavam começando um grande desafio. E isso se conecta ou se relaciona mais ou menos com o nosso tempo atual. Hoje estamos diante de um grande desafio. Tudo que envolve o nosso século representa para nós um desafio e representa um desafio também para a nossa fé. Porém, sabemos que esse desafio se concluirá quando Jesus voltar por sua igreja, ou seja, quando voltar por nós. Então, o primeiro passo, quando Jesus se reuniu com os discípulos na Santa Ceia, os preparava para o desafio, como hoje, quando se reúne conosco diariamente, quando oramos e meditamos em sua palavra, e quando aceitamos caminhar em direção aonde o encontraremos em totalidade. Sabemos que estamos caminhando para o final desse desafio que se culminará quando ele voltar. A segunda, no lavar dos pés, a principal lição foi a humildade. E nesta lição da humildade, aprendemos a ver os demais superiores a nós próprios e entendemos que isso acontece quando nos submetemos a servi-los. Então, quando servimos aos demais, entendemos que o fazemos porque aprendemos que através da humildade
Eles são superiores a nós e não nós a eles. Por isso, queremos servir em lugar de esperar ser servidos. Isto foi o que Jesus fez. E o terceiro, o mais alto preço pago pelos nossos pecados foi pago lá na cruz, através do próprio Jesus Cristo, como já mostrei na imagem. Então, não existe vida sem morte, como diz aqui o nosso texto. Não existe vida sem morte. Jesus morreu lá na cruz, estando nós vivos fisicamente, para que nós vivêssemos enquanto ele morria. Ou seja, ele estava vivo e nós mortos espiritualmente, porém ele morreu para que então nós passássemos a viver. Não existe vida sem morte. Alguém pagou o preço pela nossa vida e o preço foi a morte para que nós pudéssemos viver. Em tudo isso está esse lindo, profundo e real contexto e significado da Páscoa que devemos celebrar todos os dias. Assim que entendemos que para ser cristãos, genuinamente falando, devemos caminhar segundo a natureza de Cristo. Para ser cristãos genuínos segundo a natureza de Cristo, é necessário que o velho homem morra. Então, nesse texto, vemos 3 coisas breves e importantes. Primeiro, o ser cristãos genuínos. Todas as pessoas no mundo podem ser cristãos, podem ser chamadas cristãos, podem identificar-se como cristãos. Porém, aqui o termo diferente, ou o termo que faz a diferença, é a palavra genuína. Ou seja, um cristão verdadeiro, um cristão real, um cristão genuíno, que não nasce de si mesmo, não nasce da nossa cultura, da nossa natureza humana, da nossa profissão, das nossas tendências, do nosso nível de intelectualidade, não nasce de coisas secundárias. Essa genuinidade, esse aspecto verdadeiro da nossa vida cristã só nasce quando estamos sob a natureza real de Cristo Jesus. Quando a nossa natureza humana passa para trás e a natureza de Cristo toma lugar, então começamos a ver que estamos começando a caminhar como cristãos genuínos. E quando eu falo desse ponto aqui, sob a natureza de Cristo, também falo sobre o anular-nos a nós próprios, negar-nos a nós mesmos, renunciar àquilo que inclusive amamos para poder submeter-nos e viver completamente a natureza real de Cristo. E tudo isso então nos leva ao terceiro ponto, que é a aceitar que esse velho homem morra. E quando eu falo aqui em morrer, eu não estou falando de uma morte física, mas morrer na velha natureza, morrer no velho homem, morrer em nossa carnalidade, em nossa natureza pecaminosa, aquela que vem desde o começo da história e que só nos traz problema a todo tempo. Quando nós fazemos isto, então a tendência é que começamos a ver que o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso expressar começa a fluir desde uma nova natureza, que neste caso é a natureza de Cristo. Por quê ou como isto ocorre? Porque quando o homem velho morre e começa a degradar-se e começa a rebaixar-se, naturalmente começa a dar lugar à natureza de Cristo, que é a nova natureza em que devemos viver. A segunda parte, ser humildes considerando os outros superiores a nós próprios. Ou seja, para isso Deus nos chamou, para viver segundo sua natureza, abandonando nossa própria natureza carnal e pecaminosa, aprendendo a ser humilde, considerando os outros superiores a nós próprios, servindo aos outros mais que esperar ser servidos por eles. E afinal, aceitar o sacrifício de Cristo, pago lá na cruz por cada um de nós. Por que eu menciono isso? Porque a palavra aqui é aceitar o sacrifício. Veja bem, há muita gente que vive com Cristo durante muito tempo. Cristãos de muitos anos e até líderes e até pastores em alguns casos, que vivem como cristãos, que vão à igreja, que servem a Deus, porém vivem aparentemente debaixo de uma constante sensação de condenação ou de autocondenação. São pessoas que se sentem condenadas por seu passado, pessoas que se sentem condenadas pelo que fizeram algum dia na vida, pessoas que se sentem condenadas por não poder perdoar-se a si própria. É como se vivessem apenas uma parte, ou uma porcentagem do verdadeiro cristianismo, daquela vida nova que vem de Cristo para nossas vidas. É como se
talvez inconscientemente, não nos dessemos conta de que há algo em nós que ainda não foi soltado e há algo em nós que ainda não foi recebido completamente desde Cristo Jesus. Porém, quando nós aceitamos entender, crer, abraçar, submeter-nos a essa consequência maravilhosa do sacrifício de Cristo na cruz, que é um perdão pleno e para sempre, então podemos sentir a liberdade. E essa espécie de condenação, de autoacusação e de tudo isso que nos esmaga desaparece, não automaticamente. A coisa não é automática, é que Cristo, o poder do sacrifício de Cristo é muito mais eficaz e muito mais impactante do que o poder da própria condenação. Então, Deus nos chama a viver sua natureza, uma vez que fazendo isso, viveremos então como cristãos genuínos. E quando cristãos genuínos, seremos naturalmente humildes e agradaremos a Deus servindo aos outros. E, ademais, já não estaremos mais debaixo de condenação. Por causa disso, estaremos aptos a entrar diante do trono da graça de Deus, levantar as nossas mãos ali e adorar o Senhor verdadeiramente, como se víssemos fisicamente ou realmente que Ele está ali naquele mesmo lugar, sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo. Isto é para mim a Páscoa verdadeira, é a Páscoa genuína. E sabe, amados e queridos, estas são as instruções de Cristo para cada um de nós. São as instruções de Cristo. Eu imagino que lá na Santa Ceia, Jesus instruía aos seus discípulos e eles estavam bem atentos, com os 2 ouvidos bem abertos, recebendo aquele último conselho, porque era mais que conselho, inclusive, era uma instrução. A instrução guia pelo caminho por onde devemos ir. A instrução diz, tu podes ir por aqui, porém nunca vá pelo outro lado. A instrução diz, isto é bom, porém isto é mal. A instrução também diz, tu estás melhorando aqui, porém aqui ainda precisas melhorar um pouco mais. Precisas esforçar-te um pouco mais. Então o Senhor estava dando instruções. Tudo o que comentamos aqui, o ter a natureza de Cristo, o ser cristão genuíno, ser humilde, depender de Deus, aceitar plenamente seu perdão, romper essas ataduras e ligaduras de opressões da nossa vida, de condenação do passado e ser capazes e ser aptos para levantar nossas mãos e adorar o Senhor. Isto é Páscoa. Isto é entrar na presença de Deus com celebração de adoração diante dele. Então vamos ver que como o mesmo termo Páscoa nos define, este termo ou esta palavra veio do latim Pascha e também se identifica literalmente com o que estamos falando aqui. Pascha. Também vemos que essa palavra se origina no grego original do Novo Testamento e literalmente a lemos como Pascha. Pascha em grego, mas também ela vem do hebraico do Antigo Testamento e a lemos como Pesach. Pesach. Desde a direita para a esquerda, Pesach. E vemos então que esses 3 conceitos, Pascha, Pascha e Pesach, vemos que esses 3 juntos referem ou se referem ou revelam algo mais que uma simples celebração. Em si, esses 3 conceitos afirmam que a Páscoa é ou deve ser um pleno reconhecimento do ato salvador de Jesus Cristo por todo o mundo, assim como nos diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que tinha, deu o seu Filho unigênito para que todos, o que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Então, mais que qualquer coisa, a Páscoa não é uma simples celebração, não é uma simples data no nosso calendário, por mais especial que seja. A Páscoa aqui deve ser vista como um momento de auto-reconhecimento pelo que Deus fez por nós. Bem, a partir daqui entenderemos na segunda parte essa Páscoa, esse termo Páscoa, sob 2 aspectos. O primeiro é o que se refere à história. Literal e historicamente, vamos ver que desde o hebraico, a Pesach, ou Páscoa judaica, significa literalmente passar adiante ou deixar de afora.
Eu quero que você guarde essas duas expressões, porque elas têm muito a ver com a Páscoa lá do Antigo Testamento e tem a ver também com a Páscoa do momento atual. Então, a palavra, novamente, a palavra hebraica, que desde o início era celebrada como Pesach, tem a ver como passar adiante e deixar de fora. E se referiu à 10ª praga enviada por Deus ao Egito. Foi aquela praga enviada para matar os primogênitos. Porém, naquela época, Deus ordenou aos hebreus que marcassem os umbrais das suas portas com sangue. Já sabemos que aquele sangue que marcavam as portas dos hebreus já se referia ao sangue do Cordeiro, que referia-se diretamente a Jesus Cristo. Para que deviam marcar as suas portas? Para que o anjo da morte passasse adiante, e aqui vem o passar adiante, passasse adiante e deixasse de fora, e aqui está, deixar de fora, os que tinham suas casas marcadas pelo sangue. Este simbolismo é muito poderoso. Os hebreus marcavam os umbrais das suas portas, então o anjo da morte que veio ou que foi enviado para matar os primogênitos não tocavam suas portas, não entravam em seus ambientes, porque na entrada havia o sangue apintado ali, marcado aquela casa, cobrindo toda a casa, toda a família. Hoje, o sangue de Cristo é o único que pode cobrir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, as nossas gerações, desde agora e para sempre, pois inclusive a Bíblia diz que ele visita as gerações até 1000 gerações adiante, não é assim? Então, veja bem, é muito importante que a nossa adoração esteja diretamente associada a Jesus Cristo. Porque sendo assim, então a nossa Páscoa será genuína e muito verdadeira. Por esse motivo, então vimos que por esta razão, lá no Antigo Testamento, a Páscoa significa a libertação do povo de Israel do domínio egípcio, ou seja, de acordo à história, certo? Historicamente, a Páscoa para os judeus lá no Antigo Testamento representou a libertação, a saída do povo de Israel, do povo de Deus, de debaixo do domínio egípcio. Agora vimos, por exemplo, essa imagem que mostra mais ou menos o que eu tratava de explicar. Quando marcavam a porta com sangue, o anjo da morte passava e não os tocava, nem a eles, nem suas famílias. E vimos que toda essa história culminou aqui quando Moisés, que Deus também chamou, guiou o povo desde essa última praga e todo aquele grande conflito que houve entre as ordens de Deus através de Moisés e o conflito e a resistência imensa de Faraó. Por fim, vemos que o povo saiu e ao final cruzou no meio desse grande evento, desse evento sobrenatural, eu diria que foi a abertura do Mar Vermelho. Imagine-se que aquele profundíssimo Mar Vermelho se abriu, se partiu ao meio e se abriu em duas partes e foram como duas grandes e altas paredes de água que se levantaram e o povo parecia umas formiguinhas pequenininhas no meio de tanta dimensão de água. Passou e a Bíblia diz como que, isso é uma expressão de comparação, como que em terra seca, como se não houvesse havido água ali, como se aquele lugar não estivesse inundado com uma imensa abundância de oceano. Ou seja, em um segundo Deus fez algo completamente impossível para o homem. E fez isso por quê? Porque era o seu povo, porque era aquele povo que tinha o seu nome, porque era aquele povo que confiava e esperava nele, aquele povo que tinha os seus olhos sobre Deus, aquele povo que à sua maneira buscava o Senhor com todo o coração, até que Deus disse basta, é hora de ouvir e responder. Da mesma forma que ele faz conosco hoje, não importa no meio de que Egito estejamos, Deus é poderoso o suficiente para ir lá naquele Egito e enfrentar os nossos faraós e arrancar-nos dali e abrir outros mares adiante. Eu não estou falando literalmente mares vermelhos, mas ele abre situações, ele abre portas que jamais se abriram, ele inclusive faz existir o que nunca existiu. Somente porque nós somos o seu povo, sobre nossas vidas está o seu nome e o nosso coração está confiando nele e ele honra a nossa fé.
A segunda parte, para entender a segunda forma, o segundo aspecto, é através do cristianismo. Então, vemos que para o cristianismo, a Páscoa significou ou significa a passagem da morte para a vida através de Jesus Cristo, quando ele pagou o preço por nossos pecados ali. Então, vemos também que esse mesmo evento representa o caminho a uma nova vida para os cristãos. Ou seja, quando Jesus Cristo morreu, ele foi quem pagou o preço e nós fomos os que recebemos o benefício da vida, a bênção da vida, inclusive da vida eterna. Então, vemos que tudo isso se deu graças ao sacrifício de Cristo na cruz, porque ele foi muito valente e nos amou mais que a si próprio. Por último, já sabemos disso, não? Por isso, a Páscoa para os cristãos é chamada Páscoa da Ressurreição, mas para a cultura judaica é a Páscoa da Libertação, como a história nos conta. A Páscoa em si celebra a ressurreição de Cristo, vendo desde um ponto de vista cristão, ou seja, para o cristianismo, o que celebramos é a ressurreição de Cristo. Agora pensamos, depois de toda essa explicação, quais serão os principais símbolos, ou qual é o simbolismo da Páscoa nesse tempo atual. Então, eu creio firmemente que depois de averiguar o que diz a Bíblia, eu simplesmente creio que o maior símbolo da Páscoa não é o coelho, como aparece por aí em algumas propagandas, não são os ovos coloridos que as crianças usam nas escolas para representar a Páscoa, e tampouco é o chocolate, tão famoso nessa época. Mas o símbolo principal da Páscoa é, primeiro, a morte de Cristo. E aqui temos a cruz vazia, porque ele verdadeiramente pagou o preço. Isso aqui não é uma história que alguém contou, foi algo real. Por isso a cruz está vazia. Mas também, 3 dias depois, ele ressuscitou. Jesus morreu, mas também ressuscitou. E se é que há simbolismos, esses aqui são os simbolismos principais. Não existe verdadeiramente simbolismo secundário, terciário ou qualquer outro que se invente. Não existe coelho, não existe alva, não existe nada. O sacrifício de Cristo e a ressurreição que ele experimentou para dar-nos vida em abundância trazem o verdadeiro significado da Páscoa. E a nossa esperança repousa no fato de que um dia ele ressuscitou. E esta mesma esperança nos dá certeza, nos dá confiança, nos dá convicção de que finalmente um dia ele voltará para buscar-nos como igreja de Cristo. Então, que possamos viver o real significado da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, como estamos vendo. Amém? Então, que tenhamos todos uma feliz Páscoa, no nome de Cristo Jesus. Então, nos vemos no próximo vídeo. Feliz Páscoa para todos. Bye, bye.